Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega, um dos pastores da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, sediada na cidade do Gama, Distrito Federal. Com imensa alegria, satisfação que queremos dar continuidade à nossa leitura bíblica no capítulo 32 de Deuteronômio. Desta feita, nós queremos estar lendo do versículo 15 até o versículo 33, que nos diz assim a palavra de Deus. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e fardo de comida. Abandonou o Deus que fez e rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira, por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do chão. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal enviarei contra eles. Dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas a espada o deixará sem filhos. Em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um homem perseguir 1000 ou 2, pôr em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles e de Sodoma e das lavouras de Gomorra são uvas, estão cheias de veneno, e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras.
Moisés, no versículo 15 em diante, ele nos faz deparar com uma nota muito diferente no Cântico de Moisés até este ponto. Temos tido diante de nós Deus e os seus atos, os seus propósitos, os seus desígnios, os seus pensamentos, o seu amoroso interesse pelo seu povo, Israel, os seus atos ternos e cheios de graça para com eles. Tudo isto é do mais profundo interesse rico de bênçãos. Não existe nem pode haver aqui desvantagem quando temos Deus e os seus caminhos perante nós. Não há impedimento para o gozo do coração. Tudo isto é perfeição absoluta divina. E enquanto nos determos sobre ela, somos dominados por admiração, amor e ações de graças. Mas existe também o lado humano, e aqui, desgraçadamente, tudo é fracasso e desapontamento. Assim lemos no versículo 15 do nosso capítulo: e engordando-se, Jesurum deu coices. Que relato mais completo e sugestivo! Como ele nos apresenta claramente na sua breve extensão a história moral de Israel: engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que não vieram há poucos, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Existe um aviso solene em tudo isto, tanto para o autor como para o leitor e o ouvinte destas narrativas. Corremos todos nós o perigo de seguir a vereda moral indicada pelas palavras que acabamos de citar, cercados por todos os lados pelas ricas e variadas misericórdias de Deus. Somos capazes de fazer uso delas para eliminar o espírito de autossatisfação. Fazemos uso dos dons para esquecer o dador. Em suma, nós, à semelhança de Israel, engordamo-nos e damos coices. Esquecemos Deus, perdemos o doce e precioso sentimento da sua presença e da sua perfeita suficiência. E voltamo-nos para outros objetivos, como Israel fez, voltando-se para deuses falsos. Quantas vezes nós esquecemos a rocha que nos gerou, o Deus que nos formou, o Senhor que nos redimiu. E isto é tanto mais indesculpável quanto é certo que os nossos privilégios são muito mais elevados do que os deles. Fomos trazidos para uma posição e um parentesco dos quais Israel não conhecia absolutamente nada. Os nossos privilégios e bênçãos são da ordem mais elevada, e nosso privilégio ter comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Somos objetos daquele perfeito amor que não hesitou em nos introduzir numa posição em que se pode dizer de nós: assim como Ele é, somos nós neste mundo. Nada pode exceder a bem-aventurança de tudo isto. Até o próprio amor divino não pode ir além disto. Não se trata apenas do fato de que o amor de Deus nos foi manifestado no dom e na morte de seu unigênito
e bem-amado Filho, e de Ele nos ter dado o seu Espírito, mas em que esse amor é perfeito em nós, colocando-nos na mesmíssima posição do bendito Senhor no trono de Deus. Tudo isto é perfeitamente maravilhoso, excede o entendimento e, todavia, quão propensos somos a esquecer aquele bendito Senhor que nos amou, agiu por nós e nos abençoou. Quantas vezes nos desviamos dele no espírito das nossas mentes e afetos dos nossos corações? Não se trata meramente do que a igreja professante no conjunto, mas precisa que os nossos corações perversos estão prontos a fazer. Somos capazes de esquecer Deus e nos voltarmos para outros objetivos, para a nossa perda e desonra de Deus. Queremos conhecer os pensamentos de Deus a este respeito? Queremos ter uma ideia correta do modo como Ele se ressente com isso? Escutemos as palavras inflamadas dirigidas ao seu povo desviado no tom esmagador do cântico de Moisés. Possamos nós ter graça para escutar corretamente e aproveitar grandemente com elas. Queridos, Israel também era chamado filhos de Deus. A diferença é que eles não tinham a habitação de Deus em seus corações, em suas vidas. Nós nos tornamos filhos de Deus, gerados em Cristo, e Deus, através de seu Filho, Jesus Cristo, nos deu seu Espírito e passaram a habitar em nós. Mas assim como Israel, mesmo sendo filho, desprezou a Deus, trocando Deus por falsos deuses, precisamos atentar para esses ensinos de não cairmos no mesmo erro de abandonarmos a Deus para seguirmos outros intentos do nosso coração. É bom lembrarmos que quando desprezamos a Deus, também somos por Ele desprezado. Queremos conhecer os pensamentos de Deus a este respeito? Queremos ter uma ideia correta do modo como Ele se ressente com isso? Escutemos as palavras inflamadas dirigidas ao seu povo, desviado, no tom esmagador do cântico de Moisés. Possamos nós ter graça para escutar corretamente e aproveitar grandemente com elas. O que vendo o Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim. Desgraçado fim, porque são geração de perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu vos provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca, ou despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até no mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles, exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de pestes amarga, e entre eles enviarei dentes de feras, com ardentes peçonha de serpente do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor ao mancebo, juntamente com a virgem. Assim
a criança de mama, como ao homem de cães. Aqui temos um solene relato do tratamento do governo de Deus com seu povo. Um relato evidentemente calculado para mostrar a terrível verdade de Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A história de Israel no passado, o seu estado presente e o que terão ainda de passar no futuro, tudo tende a provar da maneira mais impressionante que o nosso Deus é um fogo consumidor. Nenhuma nação da terra teve jamais de passar por uma tão severa disciplina como a nação de Israel. Como o Senhor lhes recorda naquelas palavras profundamente solenes: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci, portanto, todas as vossas iniquidades visitarei sobre vós. Amós capítulo 3, versículo 2. Nenhuma nação foi jamais chamada para ocupar o lugar altamente privilegiado de parentesco com o Senhor. Esta dignidade estava reservada para uma nação, mas a própria dignidade era a base da mais solene responsabilidade. Se eram chamados para ser o seu povo, estavam obrigados a conduzirem-se de um modo digno de tão assombrosa posição, ou, pelo contrário, a terem de sofrer os castigos mais duros que jamais qualquer nação abaixo do sol teve de suportar. Os homens podem discorrer acerca de tudo isto, podem levantar toda sorte de argumentos quanto à compatibilidade moral de um ser benevolente agir segundo os termos expostos nos versículos 22 a 25 do nosso capítulo. Mas todos estes argumentos e interrogações têm, mais cedo ou mais tarde, de ser comprovados como absoluta loucura. É absolutamente inútil que os homens argumentem acerca dos atos solenes do governo divino ou sobre a terrível severidade da disciplina exercida sobre o povo eleito de Deus. Quanto mais prudente, melhor e seguro seria serem advertidos pelos fatos da história de Israel, a fugir da ira que há de vir e lançar mão da vida eterna e da plena salvação que é revelada no precioso Evangelho de Deus. E, por outro lado, quanto ao uso que os crentes deveriam fazer do relato dos seus atos com o seu povo terrestre, somos obrigados a convertê-los em proveitoso ensino, aprendendo com eles a urgente necessidade de andar de um modo humilde, vigilante e fiel na nossa elevada e santa posição. De certo, somos os possuidores da vida eterna pela justiça, para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos membros do corpo de Cristo, templos do Espírito Santo e herdeiros da glória eterna. Mas acaso tudo isto nos autoriza a descuidar a voz de advertência que a história de Israel profere aos nossos ouvidos? Devemos nós de andar, devido aos nossos privilégios incomparavelmente mais elevados, descuidadamente e desprezar os salutares avisos que a história de Israel nos proporciona? Deus não permita, pelo contrário, devemos prestar cuidadosa atenção às coisas que o Espírito Santo escreveu para nosso ensino. Quanto mais elevados são os nossos privilégios,
tanto mais ricas são as bênçãos, mais íntimo é o nosso parentesco, mais solenemente estamos obrigados a ser fiéis e procurar em todas as coisas conduzirmos-nos de maneira a sermos agradáveis àquele que nos trouxe para o lugar mais elevado e mais abençoado que o seu perfeito amor podia outorgar-nos. Que o Senhor, em sua bondade, permita que possamos, com verdadeiro propósito de coração, ponderar estas coisas na sua santa presença e procurar servi-lo com reverência e santo temor. Queridos, eu quero abrir um parêntese aqui. Hoje nós estamos vendo um evangelho mesclado, com tanto costumes, com tanta aculturação, que muitas vezes aquilo que era para ser culto, adoração, não passa de ações que entristecem o coração do nosso Deus. Nós estamos vivendo um momento onde o mundanismo tem entrado e tem tomado espaço dentro dos nossos cultos a este Deus Todo-Poderoso. Mas devemos prosseguir com o nosso capítulo. No versículo 26, temos um ponto dos mais profundo interesse em relação com a história dos atos divinos com Israel. Ele disse: por todos os cantos os espalharia, faria cessar a sua memória de entre os homens. E por que não o faria? A resposta a esta interrogação apresenta uma verdade de infinito valor e importância para Israel. Uma verdade que descansa sobre o mesmo fundamento das suas bênçãos futuras. Sem dúvida, pelo que lhes diz respeito, mereciam que a sua memória fosse riscada de entre os homens. Mas Deus tem os seus próprios pensamentos, desígnios e conselhos a respeito deles. E não só isto, mas tem em conta os pensamentos e atos das nações quanto ao seu povo. Isto ressalta com singular força a beleza do versículo 27. Ele condescende em nos dar as suas razões para nos apagar todos os traços do povo rebelde e pecaminoso. E, que razões comovedoras! Se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus adversários o não estranhem, e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso. E atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só pode haver alguma coisa mais tocante do que a graça que revelam estas palavras? Deus não permitirá que as nações procedam de um modo estranho para com o seu povo caído em erro. Ele as empregará como a sua vara de disciplina. Porém, logo que intentarem no parecer da sua amarga animosidade exceder o limite que lhes é assinalado, ele quebrará a vara em bocados e fará ver a todos que ele mesmo está tratando com seu amado, embora errante povo, para a bênção final deles e sua glória. Esta verdade é inefavelmente preciosa, é propósito determinado de Jeová ensinar a todas as nações da terra que Israel tem um lugar especial em seu coração, e um lugar destinado
de supremacia na terra. Isto está fora de toda controvérsia. As páginas dos profetas proporcionam um corpo de evidência perfeitamente incontestável a este respeito. Se as nações o esquecem ou se opõem a ele, tanto pior para elas. É absolutamente inútil em tentarem contrariar o propósito divino e podem estar seguras de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó confundirá todo o plano formado contra o seu povo eleito. Os homens podem pensar em seu orgulho e tolice que a sua mão é poderosa, mas terão de aprender que a mão de Deus é ainda muito mais poderosa. Mas o espaço não permite determos-nos sobre este assunto profundamente interessante. Devemos deixar que os ouvintes o prossiga à luz das Sagradas Escrituras. Descobrirá que é um estudo muito proveitoso e refrigerante. Com muito prazer, o acompanharíamos através das páginas preciosas das Escrituras proféticas. Mas temos agora de nos restringir ao magnificente cântico que é, em si mesmo, um notável sumário de todo o ensino sobre o assunto. Uma breve, mas compreensiva e impressionante história dos caminhos de Deus com Israel e dos caminhos de Israel com Deus. Desde o princípio ao fim, uma história notável, elucidativa dos grandes princípios da graça, lei, governo e glória. Queridos, através deste cântico, Moisés faz um suprassumo. Ele extrai as melhores essências da caminhada de Deus com Israel, mas também de como Israel caminhou e como não deveria caminhar diante de Deus. Aquilo que Deus havia designado como regras e normas, e que o povo de Israel, por rebeldia, ele simplesmente preferiu ter prazer no que era proibido do que ter a alegria naquilo que a obediência proporcionaria. Que sirva-nos de lição quando a palavra de Deus nos mostra para andarmos em santidade, como é santo o nosso Deus. Dos versículos 29 a 33, nós temos um apelo muito comovente. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto? Só pode haver uma rocha. Bendito seja por toda a eternidade o seu nome glorioso, porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos. Tem o seu vinho e é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Terrível quadro do estado moral de um povo pintado por mão de mestre. Tal é a apreciação divina do estado real de todos aqueles cuja rocha não era como a rocha de Israel. Mas o dia da vingança virá. Está demorado por longânima misericórdia, mas virá.
Tão certo como há um Deus no trono do céu, vem um dia em que todas aquelas nações que têm tratado altivamente com Israel terão de responder ante o tribunal do Filho do Homem pela sua conduta, ouvir a sua solene sentença e enfrentar a sua ira implacável. Queridos, ao atentarmos para as verdades do Cântico de Moisés, não nos deixa isentos de podermos também cair nos mesmos erros, nos mesmos fracassos. Somos seres humanos que habitamos em um corpo mortal, mas a longanimidade de Deus para conosco é tão grande que Ele tem nos dado o seu Espírito para que possa nos guiar e que possamos andar nele no Espírito e não cumpriremos com as satisfações da carne, ainda que venhamos a ter vontade, ainda que venhamos a ter desejos de fazer coisas que opõem-se à vontade de Deus para conosco. É preciso lembrarmos, a misericórdia de nosso Deus é muito maior do que os nossos erros, do que nossas falhas. E aqui queremos lembrar que se confessarmos os nossos pecados a Ele, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça. Que possamos atentar para estes grandes exemplos do relacionamento de Deus para com Israel e a grande advertência que traz para o nosso relacionamento também para com este Deus. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus.